Olá, minha gente, estamos de volta aí com EducaPE Prepara, intensivo Enem para você tirar 900 mais. O limite é 1000, o objetivo é 1000, não é isso que a gente quer? Então vamos lá, vamos à luta. Estamos continuando a nossa programação de literatura, este período tão importante, e saiba de uma coisa, é o mais cobrado nas provas do Enem até hoje. Inclusive, a gente teve o ano passado, né, a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna, né? O bicentenário da Proclamação da República, da Independência do Brasil, me equivoquei, da Independência do Brasil, e o centenário da Semana de Arte Moderna. E tudo isso tem a ver com o que a gente está falando agora. Isso tudo tem a ver, minha gente, com o Enem. O Enem trabalha muito autores do século XX. Tá? Não quer dizer que não tenha caído alguma vez uma questão sobre o barroco, sobre o romantismo, né, que envolvia conhecimento de Machado de Assis, texto romântico, texto realista. Já, claro. Mas se você fizer um levantamento da maioria das questões de literatura que caem no Enem, você vai ver que está tudo centrado ali no modernismo. E alguns autores em particular, você vê uma insistência lá em Cecília Meirelles, uma insistência lá em Mário de Andrade, em Raquel de Queiroz, pessoal de 30, né? Guimarães Rosa. Agora, claro, você deve estudar toda a cronologia da literatura brasileira lá do início do 1500, né? A gente começa ali com o período do século XVI. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque tudo isso aí tem a ver com o que eu estou falando aqui agora, gente. Pessoal que vem agora, dessa geração que eu vou falar agora, por exemplo, o pessoal que escreveu romances, que escreveu poesia, eles foram buscar as raízes do Brasil. Inclusive, nesse momento aí, tem um livro muito importante do Sérgio Buarque de Holanda chamado Raízes do Brasil, que é um clássico da literatura, da antropologia brasileira, né? Então, vamos buscar a história do Brasil. O pessoal de 22 da Semana de Arte Moderna vai buscar justamente inspiração nos cronistas, nos primeiros viajantes, nos navegadores portugueses, o confronto com os índios, né, que é muito discutido hoje, que o Brasil não foi descoberto, né? Então, seja como você gosta de ver, então um genocídio, ou como a colonização, ou a invasão, como você queira ver, esse período, então, foi justamente o que foi trazido agora para a mesa e para a discussão. E muitos desses escritores e pintores, etc., eles se inspiraram nesse período, sabe? Eles se movimentaram muito no sentido de retomar a história do Brasil, que até então não existia grande estudo sobre a história do Brasil, não existia uma cronologia sistemática, estudo sistemático, livros como você tem hoje de história do Brasil, da maneira como nós estudamos hoje, entendeu? Era uma coisa meio engessada, era uma coisa meio que baseada na literatura. Você queria conhecer, por exemplo, a história do Brasil, aí você lia o Uruguai, né, do Basílio da Gama, lia o Caramuru, do Frei Durão, você lia Prosopopeia, de Bento Teixeira Pinto, você leria, por exemplo, os romances regionalistas, históricos, sobretudo, do Zé de Alencar. Então, quem quisesse saber da história do Brasil, principalmente tinha como fonte a literatura, entendeu? Do século passado ou de outros séculos anteriores. E agora não, agora havia uma historiografia, algo mais científico, algo mais a partir de pesquisa, de documentação, havia um núcleo de estudiosos do Brasil. E nomes significativos, como o que eu acabei de dizer agora, o Sérgio Buarque de Holanda, né? E a gente também tinha o Graça Aranha, a gente tinha o Simões Lopes Neto, a gente tinha o Coelho Neto, grande intelectual brasileiro, a gente também tinha o Joaquim Nabuco, grande pernambucano, Joaquim Nabuco, também estudioso, abolicionista, etc. Então, gente, nesse momento, o Brasil contava com uma pleiade, contava com um grupo muito importante de escritores que provocaram a descoberta do Brasil agora. Agora o nome talvez caia bem, a descoberta do Brasil, tá?
Agora nós vamos descobrir o Brasil. Vamos fazer uma literatura brasileira, porque até então havia muito mais uma literatura de fora para dentro, entendeu? Do que de dentro para fora. Agora, no modernismo, ou a partir do pré-modernismo, que é a nossa tônica agora, é que a gente vai começar a discutir o Brasil, estudar o Brasil, mas nós vamos pegar esse Brasil que nós descobrimos e vamos mandar para fora. Então, estamos fazendo literatura para europeu ler. Estamos agora tomando o mundo, a literatura brasileira, que, na verdade, começou lá com Machado de Assis, com Alencar. A Europa tomou conhecimento da gente a partir desses dois grandes nomes. Mas a coisa ainda veio muito devagar. Agora não, agora nós temos grandes autores brasileiros que são reconhecidos lá fora. Isso é muito significativo, vê se você entende. Literatura de dentro para fora, quer dizer, agora a gente produzia literatura aqui dentro com uma visão brasileira, nacionalista, tá certo? Dentro da cultura, daquilo que a gente entende que é brasilidade, e inclusive com uma visão moderna de tudo isso, científica, mas sobretudo moderna, atualizada, e levando para a Europa. Influenciando escritores. Nós tivemos autores em Portugal, em Espanha, por exemplo, que se influenciaram pela literatura brasileira. Então nós éramos lidos na Europa. Daí que eu falo literatura de dentro para fora. Então já não éramos mais simples copistas, imitadores. O que é que se faz em Paris agora? Ah, vamos imitar Paris. O que é que se faz agora em Londres, em Berlim, em Lisboa, em Madrid? Vamos copiar o que é que está... Não. A gente inventou a literatura brasileira no pré-modernismo. Está aí o nome, Descobrimos o Brasil. E esse autor, particularmente, que eu vou falar dele agora, um engenheiro, um homem das matemáticas, mas principalmente um grande cientista, tá? Principalmente um grande cientista. Euclides da Cunha, engenheiro militar, jornalista, historiador, quer dizer, ele tinha formação em todas as áreas importantes para o estudo do topógrafo, estudou a topografia brasileira. Hoje você sabe exatamente qual é a fronteira, qual é o limite da Amazônia brasileira, da Amazônia do Peru e da Bolívia. Quem fez isso? O engenheiro militar Euclides da Cunha. Entendeu? Então, dá a importância dele e não se perdeu nas letras, porque era jornalista. Então, era um homem que lia muito. Infelizmente, na época, tornou-se muito conhecido por um incidente muito pessoal, muito íntimo lá na família dele, na relação dele com a mulher, né? E acabou que um admirador da esposa dele matou o Euclides da Cunha. Então isso aí causou uma frição muito grande no Brasil inteiro, uma tristeza muito grande, né? Mas, passado o momento da tragédia, né, ficou a obra do Euclides da Cunha, principalmente, sobretudo, mas como engenheiro, deixou muita coisa, acabei de dizer agora, ele que deu a delimitação da Amazônia brasileira e a Amazônia do Peru, né? Então, como engenheiro, deixou obras valiosas, como topógrafo, mas foi como jornalista, e o que interessa agora é isso, foi como jornalista do Estado de São Paulo, que ele é designado a fazer a cobertura da Guerra de Canudos, entendeu? Deixa eu ver o meu pessoal agora, para eu olhar no olho deles. Foi justamente como jornalista que ele é designado a fazer a cobertura lá em Canudos, na Bahia. E lá ele era o jornalista que mandava por rádio, olha a tecnologia. Olha a tecnologia ajuda na literatura. Mandava os textos jornalísticos por ondas de rádio, o jornal lá recebia e imprimia as notícias da Guerra de Canudos, né? Sertão da Bahia, e depois que ele mandava o texto dentro desse gênero textual, jornalismo, ele então reprocessava isso para um outro gênero, né, literário, que era justamente a prosa literária naturalista. Ele foi um naturalista tardio. O naturalismo mesmo é de 1880, vocês sabem disso, o Cortiço, o Mulato, a Luísa Azevedo e tal, aquele período ali de 1880. Ele vai chegar em 1902, quer dizer, então quando ele chega é um naturalismo meio tardio, vamos dizer,
25 anos depois, né? Já é meio tardio, mas encontrou um público que, como a gente usa, né? Curtia essa literatura, um público fiel de leitores do Aloysio Azevedo, do Machado de Assis, enfim, de muitos outros escritores realistas. E aí ele traz todo o conhecimento científico dele na obra, tanto que ele dividiu a obra em 3 partes. Ele dividiu a obra o primeiro capítulo ele chama de A Terra, né? Depois o Homem, depois a Luta. O que ele chama de terra é justamente aí entra o topógrafo, entra aí o engenheiro, entra aí o cientista para estudar a terra nordestina, né? E aí ele aproveita e faz comparações com as terras do sul, com as terras do norte, etc. Que ele é um profundo conhecedor disso, né? Como topógrafo, como engenheiro civil. E depois ele faz um estudo antropológico do homem, daí o segundo capítulo, o homem. Então é um livro enorme, depende da edição, claro, mas 500 páginas o livro, e tem um capítulo só sobre a terra nordestina, estuda o sertão, depois um estudo sobre o homem, para no terceiro capítulo, então, ele contar a aventura, a luta, né, de Antônio Conselheiro, que foi o líder principal dessa guerra. Tá? Então, é esta obra que marca o início do pré-modernismo no Brasil. Lembrando que não foi um movimento literário, o pré-modernismo não foi um movimento literário. É apenas um período que a gente estuda como sendo uma preparação para as modernidades, para o futurismo, né, que se avizinha e que vai acontecer, claro, a grande bomba, a grande explosão artística brasileira em 1922. Então, esse período de conflito, de discussões, de pesquisa, de estudos, né? Esse confronto, né? do tradicional, do conservador com o moderno, esse período, então, é que a gente chama de pré-modernismo, esse sincretismo cultural. Tá? Então, Euclides sempre teve uma vida intelectual, sempre foi um homem ligado às letras, um estudioso. Tá? Em 87, ele foi enviado, então, como correspondente de guerra lá para Canudos, no interior da Bahia, e esses artigos, como eu já disse, foi transformado de jornalismo para a literatura, ele dá um tom, né, literário. Mas também é interessante porque ele não perdeu o cientificismo na obra Os Sertões, ele não perdeu o grande entusiasmo que ele tinha pela gramática, pela norma culta. Então você não encontra o menor deslize gramatical na obra inteira, da primeira de capa a capa, você não encontra o menor deslize gramatical, norma padrão, norma culta permanentemente, tá certo? Então esse daí é um homem que ainda está com o pé no século XIX, né? Representando então o conservadorismo do século, do período que eu falei agora, desse secretismo, dessa diversidade, né, de tendências. Ele é o que representaria, então, o lado conservador. Tá? Mas aí está uma foto dele jovem ainda, na época dele ainda como engenheiro militar. Depois é que houve uns probleminhas com ele, e aí é cassado o direito dele como engenheiro. Né? Mas aí já estava famoso e conhecido como um grande escritor, um grande jornalista, enfim. Lamentavelmente, e ainda jovem, ainda muito jovem, perdeu a vida por causa de um mal-entendido. Lima Barreto é outro também, gente, genial. O Lima Barreto, ele, um carioca, né, nascido no Rio de Janeiro, e ele era negro, mas conseguiu ainda estudar. Você sabe que naquela época não era dado ao negro o direito de estudar, né? Mas ele conseguiu. Ele vem de uma geração que teve a lei do ventre livre, teve a primeira sexagenária, depois a lei do ventre livre, até a abolição da escravatura. Então ele pegou ainda uma sociedade, já pegou uma sociedade mais que beneficiou muito, né, o negro. E aí ele conseguiu ainda fazer um curso secundário, mas sempre tinha um apadrinhamento, sabe? Sempre tinha alguém que era uma espécie de ex-dono que dava uma alforria, enfim. Esses homens que eram geniais, e agora você imagina quantos gênios não padeceram na senzala por falta de educação, por falta de conhecimento, por negarem a esse povo a educação e a cultura. O pouco que pegaram, você vê um Machado de Assis, né, negro, e o pouco que pegou foi o maior escritor da literatura brasileira,
Aí você vê, por exemplo, o Cruz e Souza, negro também, e estudou muito pouco o maior poeta simbolista do Brasil e um dos maiores do mundo. O Lima Barreto está nessa linha aí também, né? Daqueles que conseguiram sair de uma comunidade pobre, né? Não foi exatamente uma senzala, mas da opressão contra o negro, ele conseguiu vencer tudo isso e deixou uma obra magnífica, né? Então a primeira obra dele foi essa daí, vocês estão vendo na tela, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, é de 1909. Então, ó, os Sertões, 1902, ele já chega em 1909, né? Mas a obra máxima dele, que inclusive virou filme agora há pouco tempo, é Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra magnífica, maravilhosa, maravilhosa, que o personagem Quaresma busca tornar a língua tupi-guarani a língua oficial no Brasil, né? Um misto assim de Quixote, de louco, de intelectual, de idealista. É um personagem impressionante, impressionante. Quem não tiver tempo de ler o livro, veja o filme Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma produção brasileira muito bem feita, tá? Então, foi um dos que incentivou a literatura, trazendo a linguagem popular, trazendo a periferia do Rio de Janeiro para a sua obra, tá? E faleceu justamente no ano da Semana de Arte Moderna, o ano bombástico da história da literatura brasileira, tá? Tá aí uma fotografia dele, jovem, né? Quando ele morre, ele está um pouquinho mais velho, um pouquinho mais desgastado, mais sofrido, passou por problemas neurológicos, foi tomado como louco, né? Enfim. E isso tudo fez com que ele tivesse uma obra sofrida. Não espere uma obra alegre, saltitante, feliz, né? Mas uma obra triste, uma obra que questiona, que discute a miséria, a pobreza, a infelicidade que paira aí nas comunidades mais pobres, tá certo? E aí a gente tem o Monteiro Lobato, que é o maior intelectual desse período, vamos dizer, porque era um homem que era um das letras, né? Então ele navegava bem na antropologia, na filosofia, na sociologia, mas tinha um diálogo muito próximo mesmo do fascismo. Então tem traços assim muito ligados ao preconceito de cor, né? Hoje, fazendo-se um estudo bem profundo da obra dele, encontramos marcas fortíssimas de um homem que tinha problemas com cor, né? Mas foi criado na elite, estudou em grandes escolas, conviveu com a nobreza de São Paulo da época, com os ricos, então ele tinha uma visão assim, de cima para baixo, entendeu? Mas era um grande intelectual. Ajudou muito a literatura porque era dono de uma editora, de uma gráfica editora. Então muita gente publicou livro por causa do esforço dele, tá? Agora também foi uma luta muito grande dele para trazer justamente a cara do Brasil. E um personagem que ficou muito famoso, e vocês conhecem muito bem, é o Jeca Tatu, um homem do interior, sofrido, né? Aquela coisa do bicho no pé, da fome, da miséria, do abandono pelos poderes públicos, e aí ele traz esse Jeca Tatu. Ficou conhecido também por ser o primeiro, atenção para isso, foi o primeiro escritor brasileiro a se preocupar com a literatura infantil. Pela primeira vez em toda a história do Brasil, e o Brasil já tinha aí seus 400 anos de descoberta, né? Foi a primeira vez que alguém disse assim, tem criança, então eu preciso trabalhar a literatura para criança. É quando nasce a grande obra, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ainda hoje é uma grande obra e que educa as crianças, né? E desmembrou-se de uma maneira impressionante. Ele começou a tirar personagem de dentro do Pica-Pau Amarelo e fazer esse personagem viver em outra obra, entendeu? Viver em outra obra. Então você tem gramática com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, só para dar uma ideia. Ele era professor, evidentemente, ele lutou muito pela educação no Brasil, muito nacionalista, entrou naquela luta do petróleo, o petróleo é nosso e tal. Foi expulso do Brasil, foi perseguido por causa desse excesso de nacionalismo nele. E aí ele começa a educar nossas crianças com os personagens, Tia Benta, com todos os personagens do Pica-Pau Amarelo. E aí ele leva para a história do Brasil, para a história geral, para matemática. Existe um livro chamado Aritmética, Aritmética no Sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Então você tem a gramática no sítio, os personagens do sítio ensinando gramática para as crianças.
os personagens do sítio ensinando aritmética para as crianças, ensinando história, geografia. Então ele extrapolou essa obra magnífica, magnífica, chamada de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi o que deu amanhã a grande fama para ele. Tá aí então a foto do Monteiro Lobato, não se esqueçam, ele foi um dos grandes polemistas que provocou muito os jovens na época, ele jamais coroa, né? E o pessoal que vai fazer a Semana de Arte Moderna bem novinho e com ideias mirabolantes e futuristas, etc. E esse confronto vai ser uma coisa muito importante para a gente, que vai gerar a nossa próxima aula, hein? Não percam, Semana de Arte Moderna. Grande abraço, EducaPE, prepara e Intensivo Enem, todo mundo junto com o seu 900+. Não se esqueçam.